Olá, meu nome é Luiz Renato e eu quero falar sobre declaração importante de nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 1, que está escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa declaração está sob qual contexto? Vamos entender o contexto dessa declaração importante de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é bastante importante e o nosso Senhor Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos, lava-lhe os pés e ao terminar começa a fazer algumas declarações que deixaram aqueles homens perturbados, turbados, como disse. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa frase foi dita no contexto em que Jesus declara que haveria entre eles um traidor. Olha só o que diz o capítulo 13, verso 21, que diz assim: Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. O verso 30 diz assim: E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Ou seja, Judas havia acabado de sair dali para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira declaração que nós encontramos. A segunda declaração que nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma que ele havia feito aos judeus. Olha só, capítulo 13, verso 31 em diante diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, Judas acabara de sair, diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de o glorificar. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está preparando os seus discípulos claramente que ele haveria de ser preso, ele seria entregue na mão dos pecadores, morto, sepultado. Mas, graças a Deus, a morte não pôde conter, a sepultura não pôde conter nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ressuscitou. Por isso ele disse que o Pai seria glorificado no Filho, pela sua obra, e o Pai o glorificaria. Mas neste momento, essas palavras foram perturbadoras aos discípulos. Tanto que Pedro disse: Senhor, não pode ser assim. Pedro disse que seria capaz de morrer por Cristo. Mas Jesus faz uma declaração ainda mais difícil de se ouvir. Quando nós olhamos o capítulo 13, verso 38, está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Jesus falando a Pedro: na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Olha só, estavam todos reunidos e agora o Senhor Jesus Cristo havia feito essas declarações que perturbaram o coração daqueles homens. E aí, logo em seguida, ele faz uma declaração importante, porque ele diz assim, verso 1 do capítulo 14: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E é propício essa palavra, esse texto. É bem importante, é uma declaração importante, porque aqueles homens agora estavam com os corações perturbados. Turbar-se, eu até marquei aqui no meu rascunho aqui, eu marquei aqui que a palavra turbar é agitar, perturbar, desassossegar. A pessoa está perturbada diante daquelas declarações que nosso Senhor Jesus Cristo havia feito. E é interessante pensar que até mesmo a palavra turbulência vem da palavra turbar. Turbulência é quando há uma diferença atmosférica nas moléculas do ar, e isso provoca aquele chacoalhão no avião que assusta tanto os passageiros. Então Jesus ele havia percebido, ele havia olhado e visto ali que o coração daqueles homens estavam perturbados. Qual é a primeira importante declaração do nosso Senhor Jesus Cristo? Não se turbe o vosso coração. O que significa dizer que o Senhor Jesus, ele sabia que os corações daquelas pessoas estavam perturbadas, mas ele disse: não se turbe o vosso coração, não se desassossegue.
A lição que nós tiramos é que Deus conhece os nossos corações, que Deus conhece as nossas aflições. Deus revela as coisas que ainda estavam ocultas a eles e sabia que aquelas coisas haveriam de perturbar a traição, a negação de Pedro, que ele seria morto e sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia, mas aquelas coisas ainda eram ocultas aos discípulos. E Jesus, sendo Deus, sabia que aquelas coisas que ele havia dito haveria de perturbar os seus corações. E diz: não se turbe o vosso coração. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as nossas aflições. Por isso Deus, conhecendo os nossos corações, as nossas aflições, ele diz: não se turbe o vosso coração. A segunda declaração importante dentro deste versículo do capítulo 14, verso 1 é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E quando ele fala isso, ele fala aqueles homens, ele está falando aqueles homens que ele sabia que entregavam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, havia aprendido a viver e reconhecia que Jesus havia provido, vindo do Pai, e que Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala assim, credes em Deus, ele não está falando apenas na crença da existência de um Deus. Não se trata apenas crer na existência de Deus. Não se trata apenas nós olharmos para a nossa volta e observarmos toda a criação e identificarmos, olha, existe um Deus. Não é só isso. Até porque a Bíblia diz que a criação testemunha da existência de Deus. Não é apenas quando nós estamos em aflição, alguma situação ou na expectativa de alguma coisa, né, e dizemos assim, se Deus quiser. Também uma frase muito clara, apenas dizendo que você acredita na existência de um Deus, né? Mas não é esse tipo de crença, é crer de fato na palavra de Deus, é crer de fato no plano de Deus. Isso é crer em Deus. Aqueles homens criam em Jesus. Eles criam que o próprio Jesus era Deus, eles criam na palavra de Deus. Crer apenas na existência de Deus nos faz apenas miseráveis, mas nós devemos crer que há um Deus, que Deus é vivo e verdadeiro, que Jesus Cristo é Deus, e crer na sua palavra que diz que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nossos pecados, para que nós, crendo nele, tenhamos vida eterna e vida em abundância. É deste crer que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele sabia muito bem que, tirando aquele que foi o traidor, aqueles homens criam em Jesus e criam que ele havia vindo do céu, criam que ele havia vindo do Pai, criam em suas palavras. E é interessante quando nós olhamos no livro de Tiago, diz algo bastante interessante e importante que nos deve chamar a atenção. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, você deve crer em Deus e deve crer na palavra de Deus, porque é ela que nos traz salvação. O Senhor Jesus Cristo, uma vez, ele deparou-se com os escribas e fariseus e ele disse a eles: olha, vocês examinam as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. Mas ele chama a atenção a eles. E é ela, a palavra de Deus, que testifica de mim. Então, Jesus está dizendo, de certa forma, que ele é o caminho para a vida eterna. E ele mesmo declara isso: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra de Deus é que nos conduz para o céu, para reconhecer Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, está dizendo que nós devemos crer segundo a palavra de Deus, que foi nos dada pelo próprio Deus, que nos traz orientação, nos traz instrução como chegamos ao céu. Jesus está falando a esses homens, está falando a todas as pessoas: não se turbe o coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Deus não apenas na existência, mas crê que Deus é um Deus perdoador, um Deus salvador, um Deus que nos ama e nos deixou instruções na palavra de Deus, na Bíblia. Em terceiro lugar, Jesus ainda diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que ele quer dizer que não importa o que haveria de acontecer, se eles criam em Deus e criam também nele, não importa, porque a palavra de Deus haveria de se cumprir,
que Jesus Cristo haveria de ressuscitar, ainda que eles não entendiam. Ele está dizendo, olha, vocês creem em Deus, creem também em mim. Creiam na palavra de Deus. É essa a máxima, creia na palavra de Deus. O crer está misturado na fé, em crer na palavra de Deus, que diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não será confundido, mas aquele que não crê permanece sob condenação. Creia no Senhor Jesus. Ainda no livro de João, no capítulo 3, olha só que interessante, capítulo 3, verso 33, diz assim: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. O testemunho de Jesus Cristo, que Jesus é aquele que traz a presença do Pai até nós. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a palavra de Deus, no capítulo de João 14, verso 1, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos crer, devemos ter um compromisso com a palavra de Deus, em conhecer a Deus através da sua palavra, seguir as instruções, que é aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, crendo, teremos a vida eterna, a vida em abundância que Jesus nos oferece. Portanto, assim como aconteceu com aqueles homens que estavam com os corações aflitos por causa da situação que estava acontecendo e que haveria de acontecer nos momentos seguintes, a prisão, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, a traição, a crucificação e depois a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até que acontecesse todas essas coisas, eles ficariam perturbados, agitados, aflitos. E aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Sabendo que eles criam Deus, ele diz: credes em Deus, então credes também em mim. Fato é que Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas aflições. Portanto, ele continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, é preciso crer no nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso crer que Deus o enviou para que nós nele tivéssemos o perdão, quando ele entregou a sua própria vida à cruz do Calvário. Morreu naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos ajude.